Você ouvirá a palavra de Deus. Saiba mais sobre a Bíblia. Resumo da história de Israel. Período dos patriarcas. Abrão, o pai de Israel, hoje chamado de o pai da fé. Abrão saiu da terra de Ur dos Caldeus após a morte de seu pai, à procura de uma terra que não conhecia por ordem de Deus. Esta terra era Canaã. Deus promete a ele que toda a terra seria dele e de seus descendentes, e que todas as nações seriam abençoadas nele. Gênesis 12. Abrão é da descendência de Sem, filho de Noé. Gênesis 11. Seu pai foi Terá, seu avô Naor. Sua mulher se chamava Sara, que significa princesa. Abrão e Sara tiveram um filho de nome Isaque, que significa riso. Abraão tinha 100 anos e Sara 90 quando Isaque, seu filho, nasceu. Isaque era chamado de filho da promessa, porque nele se cumpriu a promessa de Deus a Abraão, seu pai. Gênesis 17 e Gálatas 4:28. Isaque se casou com Rebeca e tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Estes eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, ruivo e todo coberto de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu Jacó, segurando com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Gênesis 24 e 25. Esaú era o primogênito, por isso tinha o direito à primogenitura, mas a vendeu a Jacó por um prato de lentilha, porque disse ele: do que me servirá esse direito se estou a ponto de morrer de fome? Gênesis 25, 31 a 33. A primogenitura era o direito de receber a bênção da família dada pelo pai antes de morrer. Gênesis 27. Em Hebreus 12, 16 e 17, Esaú é chamado de impuro ou devasso e profano por ter vendido seu direito de primogenitura por um repasto, ou seja, uma refeição, um prato de lentilhas. O direito à primogenitura dava ao primeiro filho de um casal o direito de certos privilégios que a seus irmãos não era dado, como a sucessão na família de que se tornara chefe e representante, e o direito de herdar tudo em dobro na herança paterna, após a morte de seu pai. O pai abençoava o filho antes de morrer, isto é, quando já estava sentindo que seus dias estavam chegando ao fim. Jacó casou-se com Raquel e teve com ela 2 filhos, José e Benjamim. Ele teve também outros filhos de outro casamento, 12 ao todo. Destes formou-se as 12 tribos de Israel e teve também uma filha de nome Diná, Gênesis 35. Jacó amava mais a José, porque ele era o filho da sua velhice com Raquel, sua esposa predileta. Gênesis 37. Seu filho caçula era Benjamim, irmão de José, filhos de Raquel. Esta morreu de parto no dia do nascimento de Benjamim, ao qual chamou Benoni, mas Jacó lhe trocou o nome por Benjamim. Gênesis 35. Os irmãos mais velhos de José tinham ciúme dele, porque seu pai o amava mais. Eles o venderam aos midianitas, que o levaram escravo para o Egito. Gênesis 37, versículo 28. No Egito, José foi vendido a Potifar, que era general de Faraó. Gênesis 37. José se portou muito bem no Egito, onde era preso. Potifar o colocou como mordomo de sua casa. Gênesis 39, versículo 4. José era interpretador de sonhos. Interpretou o sonho de Faraó e Faraó o colocou como governador de todo o Egito. Faraó tirou o anel do seu próprio dedo e o colocou no dedo de José e fez que vestissem a ele com roupas de linho fino e lhe colocou um colar de ouro no pescoço. Gênesis 41. No sonho que José interpretara a Faraó, ele disse que haveriam 7 anos de fome. E aconteceu como ele falara. Em todas as terras havia fome, somente no Egito havia provisões de pão. Gênesis 41. Os irmãos de José tiveram que ir ao Egito comprar alimento.
José reconhece seus irmãos, mas estes não o reconhecem. José fez com eles um teste de fidelidade para ver suas reações. Após, ele se fez conhecer a seus irmãos e diz a ele que ele é José, a quem venderam como escravo. José os perdoa e manda que busquem a seu pai para morarem no Egito. A escravidão no Egito. José colocou seus parentes para morarem na terra de Gósen, a mando de Faraó. Era esta a melhor parte da terra do Egito. Gênesis 47. Morreu José, e também morreu Faraó e toda aquela geração. Mas o povo de Israel já havia se multiplicado grandemente. E levantou no Egito um novo rei que não conhecera José. Este colocou o povo de Israel como escravo e os fez trabalhar duramente. Gênesis 50 e Êxodo 1, de 1 a 14. O novo rei do Egito, isto é, Faraó, ficou com medo do povo de Israel, que já era maior em número e mais forte do que eles. Além de escravizá-los, mandou matar a todos os meninos israelitas, dando ordem às parteiras que só deixasse com vida as crianças que nascessem mulher. Todos os meninos deveriam ser mortos. Êxodo 1, de 15 a 22. As parteiras, porém, temeram ao Deus de Israel e deixavam viver também os meninos. Sabendo Faraó o que eles faziam, deu ordens para que fossem jogados no rio Nilo todos os bebês dos hebreus nascidos homem. Porém, um menino foi salvo por sua mãe e irmã. Este foi Moisés. Sua mãe Joquebede o escondeu até os 3 meses de vida. Não podendo mais ocultá-lo, o colocou num cesto de vinho calafetado com betume e o colocou dentro do rio, à beira. E sua irmã Miriam o vigiava de longe. Vindo a princesa, filha de Faraó, banhar-se no rio com suas criadas, viram o cesto com o bebê e mandou que eles o pegassem. O menino chorava e a princesa ficou com muita pena, reconhecendo que era uma criança dos hebreus. Miriam perguntou à princesa se queria que ela chamasse uma hebreia para cuidar da criança para ela. Miriam chama a própria mãe para cuidar do menino, que seria filho adotivo da princesa. Esta ainda lhe pagou um salário e Moisés foi amamentado e criado pela sua própria mãe, Joquebede. Sendo Moisés já grande, ela o levou e o entregou à filha de Faraó, e Moisés passou a ser filho da princesa, a filha de Faraó. Ela mesma deu a ele o nome de Moisés, porque disse: "Do rio o tirei." Êxodo 2, de 1 a 10. Moisés, já homem, vivendo no Egito, mata um egípcio que espancava um hebreu escravo. Faraó quis matar a Moisés, mas ele fugiu e foi morar em Midian. Lá casou-se com Zípora, filha de um sacerdote chamado Reuel, e tiveram um filho, a quem deram o nome de Gerson, porque eram peregrinos em terra estranha. Reuel era também chamado de Jetro, Êxodo 18. Reuel significa no hebraico amigo de Deus e Jetro significa excelência. Veja em Êxodo capítulo 2 e capítulo 4 essa história. Moisés morou muitos anos com os midianitas e trabalhou como pastor de ovelhas, até que finalmente voltou ao Egito para enfrentar a Faraó e libertar o povo da escravidão. Êxodo 3 e 12. Quando os israelitas saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e seguiram pelo deserto. Jetro, o sogro de Moisés, levou Zípora, sua mulher, a mulher de Moisés, e seus filhos para se encontrarem com ele. Êxodo 18. Faraó não queria deixar o povo sair livre, por isso foi castigado com 10 pragas que Deus mandou a eles. A última praga enviada foi a morte dos primogênitos, Êxodo 12. À meia-noite, Deus enviou a praga que matou todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó e os primogênitos dos animais e de todos os cativos da enxovia. Enxovia era o cárcere onde se mantinham os presos. Esta poderia ser no térreo ou subterrâneo. Era um lugar escuro, úmido e sujo. Os judeus celebraram pela primeira vez naquela noite a Páscoa.
O próprio Senhor deu os detalhes de como a Páscoa deveria ser preparada e servida. Êxodo 12. Os israelitas atravessaram o mar aberto em terra seca, quando as águas foram divididas, mas os egípcios que os perseguiram, quando entraram atrás deles, os seus cavalos, seus carros e seus cavalarianos, os soldados da cavalaria, ficaram emperrados com as rodas. Quiseram fugir, porque disseram: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja com eles contra nós. Êxodo 14. Porém, o Senhor mandou Moisés estender a mão sobre o mar, e as águas voltaram sobre os egípcios, seus carros e seus cavalarianos. Assim, o Senhor derrubou a todos os egípcios no meio do mar, livrando a Israel das mãos dos egípcios de uma escravidão que durou 400 anos. E Israel viu o grande poder que o Senhor os livrara, e viram os egípcios mortos na praia do mar, e confiaram no Senhor e em Moisés. Êxodo 14 e 15 e Atos 7, versículo 6. A vida no deserto. Os israelitas passaram no deserto 40 anos após atravessarem o mar e foram ali alimentados por Deus com o maná, o pão que caía do céu. Por esses 40 anos, até que entraram em terra habitada, quando chegaram aos termos da terra de Canaã. Êxodo 16. Antes de entrarem na terra prometida, morreu toda aquela geração acima dos 20 anos, porque foram rebeldes e idólatras, porque viram a glória de Deus e os prodígios que ele fez no Egito e no deserto, e o colocou à prova por 10 vezes. Eles não obedeceram a Deus e o desprezaram. Somente Calebe, Josué e sua descendência, que espiaram a terra e perseveraram em seguir o Senhor, puderam possuir a terra. Números 14. Moisés guiou todo aquele período o povo e recebeu de Deus o código legal, os 10 mandamentos. E Moisés foi o mediador entre Deus e o povo. Êxodo 16 a 20. Porém, Moisés morreu sem entrar na terra prometida. Deus mostrou a ele a terra que, sob juramento, prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Do monte Nebo, na terra de Moabe, Moisés viu a terra, e lá mesmo no monte ele morreu, e Deus o sepultou num vale de fronte de Bet-peor. E até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, com boa visão e cheio de vigor. Deuteronômio 34. Josué ficou sendo sucessor de Moisés por ordem de Deus, o qual disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu o dou como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, até o grande mar, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Tu e este povo herdará esta terra que prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, e tenha cuidado de fazer tudo segundo a lei que meu servo Moisés ordenou. Nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué, capítulo 1. Josué e o povo atravessaram o rio Jordão, que naquela época transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Eles chegaram lá com a arca à beira do Jordão e chegaram a molhar seus pés na borda das águas. Porém, as águas que vinham de cima pararam e levantaram um montão na cidade de Adão, ou Adã, como era chamada, que ficava ao lado de Zaretá e descia até o mar de Arabá, que é o mar salgado, ou mar morto. Toda aquela água foi cortada e o povo passou de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão, assim como haviam passado a pé enxuto quando atravessaram o Mar Vermelho com Moisés. O rio Jordão, como dissemos acima, deságua no Mar das Campinas, ou Mar de Arabá, que é o Mar Morto. As Campinas eram a região do Vale do Jordão que se estende desde o Mar da Galileia ao norte do Mar Morto ao sul.
O Mar Morto é um dos lugares mais baixos da Terra, ficando a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. A expressão mar salgado ou morto é porque o mar não possui nenhum ponto de escape. Suas águas são evaporadas. A concentração de sal e de outros minerais é tão grande que nada consegue viver naquela água. Josué, capítulo 3. Para relembrar, resumo da história de Israel. Nasce Abraão, cresce e vai à procura de uma terra que não conhecia, terra esta que Deus prometera que seria sua e de seus descendentes, a terra de Canaã, e que todas as nações seriam nele, Abraão, abençoadas. Abraão é o pai dos israelitas, o pai da fé. Ele era da descendência de Sem, filho de Noé. O pai de Abraão se chamava Terá, o seu avô Naor, sua mulher Sara e seus irmãos Naor e Arã. Arã era o pai de Ló, sobrinho de Abraão. Abraão tinha 100 anos e Sara 90 quando nasceu seu filho Isaque. Isaque casou-se com Rebeca aos 40 anos e tiveram filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó casou-se com Raquel e tiveram a José e Benjamim. Jacó teve outros filhos, 12 ao todo, que formavam as 12 tribos de Israel, e também teve uma filha de nome Diná. José foi vendido por seus irmãos como escravo. Ele chegou ao Egito. Lá se tornou desde prisioneiro a governador de todo o Egito. Sua família se muda para o Egito, morre José, sua família e Faraó. O povo de Israel já era muito numeroso e o novo faraó que não conhecera a José torna o povo de Israel escravo. Nasce Moisés. Saiu uma lei para matar a todos os meninos hebreus. Moisés é salvo por sua mãe e irmã e se torna filho adotivo da filha de Faraó. Seus pais foram Amrão e Joquebede e seus irmãos Arão e Miriam. Adulto, Moisés mata um egípcio, foge para Midian e casa-se com Zípora, filha do sacerdote Reuel, também conhecido como Jetro. Moisés se torna o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Atravessa com eles o Mar Vermelho a pé enxuto, porque Deus, através de Moisés, abrira o mar para o povo passar. Faraó segue o povo e entra no mar aberto atrás deles. Deus fecha o mar sobre Faraó, seus carros e seus cavalarianos. Israel vê os egípcios mortos na praia do mar. Assim, o Senhor livrou o povo de Israel de uma escravidão de 400 anos no Egito, e o povo confiou no Senhor e em Moisés. Êxodo 14 e 15 e Atos 7, versículo 6. Um grande abraço e lembre-se, Jesus te ama. Olá! Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se inscreva neste canal e toque o sininho para receber as notificações do YouTube. Você ouvirá a palavra de Deus na versão King James atualizada. Tenha um excelente dia e lembre-se, Jesus te ama.